Bom, então a gente está recebendo aqui hoje, nesse debate, cujo tema é Alimentação em Tempos de Redes Sociais, a Clínica das Problemáticas Alimentares, a doutora Cláudia Mazur Lopes, que é psicóloga e psicanalista, membro do corpo clínico do CEP, mestre em Psicologia Social e doutora em Psicologia Clínica pelo Núcleo de Subjetividade da PUC de São Paulo, e pesquisadora sobre a subjetividade digital. A gente recebe também a doutora Gabriela Mausiner, psicóloga e psicanalista, mestre em psicologia clínica pela PUC de São Paulo e doutoranda em psicologia clínica com bolsa CNPq pela mesma instituição. Coordenadora do Núcleo de Infância e Adolescência do Centro de Estudos Psicanalíticos, autora de diversos artigos, capítulos e do livro Atendimento de Pacientes com Transtornos Alimentares, revisitando a técnica psicanalítica. E também a doutora Arielle Natalício Garrido, que é psicóloga clínica pela PUC de São Paulo e psicanalista pelo Instituto Sede Sapienti. Mestre em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia da USP, cofundadora da rede Gesto Psicanálise, pesquisadora da Interface Psicanálise e Alimentação, junto à equipe do projeto Cozinha como Experiência. Então, bem-vindas, um bom debate para todos nós e espero que todos aproveitem. Eu passo a palavra agora para a doutora Cláudia. Isso. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao CE por ter cedido esse espaço para fazermos um debate tão atual e também quero agradecer a, a participação das pesquisadoras Arielle Natalice e Gabriela Malzinho, né? E também agradecer a presença de vocês numa sexta-feira à noite. Mas vamos ao tema, que ele realmente é muito instigante. A relação com a comida é mutável ao longo da história. Episódios de comilança e jejuns são descritos desde a antiguidade, sem a preocupação com o peso. Não apenas ingerimos a comida, colocamos nelas representações, símbolos e significados. A ingestão impulsiva, voraz do alimento e o consequentemente comportamento purgativo nos mostra como lidamos de forma paradoxal com aquilo que ingerimos. O instinto de se alimentar não se sobrepõe ao desejo. Agora eu vou trazer uma afirmação de um filósofo que chama René Girard. Ele tem um livro chamado Anorexia e o Desejo Memético. Ele diz: anorexia e bulimia são doenças do desejo, sendo que o desejo é indiferente à saúde. E a paixão, quando se apodera do psicológico, não se preocupa com essa instância. Dois desejos opostos podem se apoderar do ser humano e perverter sua necessidade de se alimentar. O desejo de jejuar e o desejo de se alimentar. A anorexia e a bulimia. Importante lembrar aqui para vocês que a bulimia e a anorexia sempre existiram. O que mudou hoje é que elas apresentam uma nova história, uma conotação mais psicológica e psiquiátrica. Estou dizendo isso porque, se a gente for pegar na história, a gente vai ver relatos muito comuns, inclusive, das santas jejuadoras da Idade Média, né? Catarina de Siena e outras, né? Artistas da fome. A gente foi vendo. Então, o que houve foi uma transição de uma posição de santidade para a condição de paciente. Um processo que os historiadores descrevem como secularização e medicalização. A partir do século XIX, né, o empoderamento da ciência e o declínio da religião,
houve uma transformação do que era considerado um ato religioso, os jejuns, né, muito praticados, né, há relatos de Moisés, há relatos de Jesus, há relatos de inúmeros praticantes, freiras, né? Então foi mudado de um ato religioso para um ato patológico. Então hoje o tema da saúde ele toma destaque e nem sempre foi assim, conforme eu acabo de mencionar. A motivação de alcançar o resultado de emagrecer é muito grande e compartilhado. O imperativo de ser magra, as promessas que se vendem de ser cortesia, né, é imensa e não deixa de nos sujeitar. Todos estão expostos ao desejo de emagrecer. No entanto, só alguns desenvolvem a anorexia e a bulimia. Vou trazer aqui agora um conceito de corpo por uma historiadora, Denise Santana, uma Foucaultiana, que estuda o corpo. Ela diz que o corpo é um processo, resultado provisório das convergências entre técnica e sociedade, sentimentos e objetos. Ele pertence menos à natureza do que à história. O que diz a psicanálise? Essa diz que o corpo é idealizado e um destino pulsional. Tanto o sintoma bulímico quanto anorético parece constituir-se com processos internos e na impossibilidade de serem descritos enquanto mal-estar psíquico, insatisfações, frustrações, tristezas, decepções, são expressos através de um relato sobre as insatisfações com o corpo, com o próprio corpo. Ah, tá bem baixinho que eu estou ouvindo, me desculpe. Vou tentar melhorar. Melhorou. Veja Acho que se só de projetar um pouquinho mais já melhorou. tá. Me desculpe. Bem, há um apagamento do sujeito, né, que não consegue elaborar as suas questões, quando diz muito mais sobre o corpo do que as suas insatisfações. Mesmo ele pouco dizendo sobre a sua subjetividade, priorizando o dizer de seu corpo e manipulações, expõe uma extrema racionalidade, ou seja, o imperativo do eu, retirando o campo pulsional. O exacerbado controle do corpo é o laço que elas estabelecem. Para tanto, as redes sociais têm nos servido como lugar de maiores trocas entre os pares. E a partir de agora, eu vou apresentar uma parte de uma pesquisa de mestrado que trata sobre as comunidades pró-anorexia e bulimia no Facebook. Ou melhor, as famosas pró-Ana e Mia. Como que eu cheguei até elas? Lá atrás, durante essa pesquisa, cheguei a participar do PROAT. Não sei se vocês conhecem, mas é um departamento de psiquiatria, fica dentro do departamento de psiquiatria da Unifesp, que recebe pacientes com os transtornos alimentares. Ali, cheguei a participar de reuniões semanais, feita com uma equipe multiprofissional para se discutir os casos em andamento. Após 3 meses, né, nesse contexto, eu me propus a entrevistar algumas dessas jovens em tratamento. Após o convite e o, entre aspas, fácil aceite, né, eu me deparei com uma surpresa. Elas me deram inúmeros bolos. Elas não foram ao combinado da entrevista. E a partir desse dado, eu constatei algo que a literatura já me falava, mas ainda não tinha caído a ficha. Essas meninas muitas vezes não querem se cuidar, não querem se tratar.
pois elas não acreditam estarem doentes, né? Então, diante dessa recusa delas conversarem comigo, eu me dei conta que eu precisaria ir a um local onde elas pudessem falar mais livremente sobre os seus discursos. Então, desta forma, eu me deparei com essas comunidades, prona, anorexia e bulimia. Enquanto os pais dessas jovens criam as comunidades contrárias, né, contra a bulimia e a anorexia, essas jovens, elas criam de uma forma um tanto escusa, um tanto na surdina, as comunidades pró-anemia. Então, dizendo um pouco sobre essas comunidades. As comunidades pró-anemia estão presentes no Facebook em vários países. A grande maioria são de integrantes meninas, jovens, a partir mais ou menos dos seus 12, 13 anos. E o que motiva elas construírem determinadas comunidades? O que elas procuram? Ao me deparar com essas comunidades fechadas, as dificuldades também se mostraram. Consegui entrar em 4 comunidades com meu próprio perfil, me apresentando publicamente como uma curiosa sobre a história desses sintomas. Apenas com essa colocação, inúmeras manifestações públicas de algumas integrantes vieram, contavam quando e como apareceram os primeiros sintomas, como também a sensação de tê-los pela primeira vez. Contudo, esta euforia inicial durou pouco. A administradora da comunidade advertiu, sem direcionar a uma integrante específica, que ali havia muita banalidade e quem não estivesse satisfeito que saísse da comunidade. Então, ela retirou os posts, né, com as respostas e a minha pergunta. Após essa advertência, o silêncio prevaleceu nas publicações dessas jovens, que me leva a inferir no receio delas se mostrarem perante o grupo. Nada cabia fora a dietética e de como manter neste padrão. Manifestações de pequenas angústias, de como a bulimia começava a preocupar vidas dessas, são rechaçadas pelo grupo. Ali, a diferença era intolerável. Todavia, mais uma contingência se apresentou. Apresentei-me no particular a administradora do grupo. Por que criou uma comunidade nesse contexto, nesse molde? Esse simples questionamento resultou na minha expulsão, sem maiores explicações. O que nos mostra o quanto a diferença do discurso é intolerável para essa administradora. Uma simples pergunta abalou as estruturas do discurso hegemônico. Outras situações de exclusão também ocorreram. O próprio Facebook excluiu outra comunidade ao descobrir que era pró-anorexia e bulimia, como também indicaram profissionais da saúde, em especial psicólogos. Há uma certa união, mesmo que não legitimada, do mercado, no caso, o Facebook, com a ciência, que trata essa questão como patológica. Então, assim, a gente pode constatar que não é tão fácil encontrar essas comunidades que não obedecem às sugestões. Para sobreviver na rede, elas utilizam heterônimos, como, por exemplo, borboletas, que remete à sensação de asas batendo dentro do estômago, quando ele se encontra esvaziado. O mundo da internet é tão diverso e contraditório quanto a própria sociedade. A net interpreta a censura como dano e encontra rotas para contorná-los.
Felizmente, houve saída à censura desta pesquisadora. As jovens que tinham postado conteúdos adicionaram como amigas. Portanto, as conversas migraram do campo público para o privado. Desta forma, outras temáticas puderam dar início e continuidade. Eis uma delas. Fui procurada por uma integrante. Era uma jovem de 13 anos. Em suas primeiras aparições, ostentava um certo orgulho de sua identidade. Contudo, com o passar do tempo, ao ser questionada se era bulímica ou anorexica, ela afirma que sim, e diz: infelizmente, porque eu queria ser só amiga dela, mas infelizmente ela entrou dentro de mim. Eu já estou quase infértil, minha menstruação parou de vir há quase 5 meses e eu tenho medo que meus dentes fiquem feios. Frente à perda de controle de seu corpo, deixou a posição de alguém que se orgulhava de seus alcances para alguém que teme o seu próprio descontrole. Relata que iniciou esses rituais há aproximadamente 10 meses e que sempre fez dietas por ter uma dieta, essa dieta por ter uma genética de corpos maiores. Diante da constância de efeitos sanfonas em seu próprio corpo, ela se propôs a combinações de métodos utilizados por elas. Exercícios físicos, no food, low food, medicamentos e ataduras, obtendo, assim, o resultado da perda de 9 quilos em 2 meses. Ela ainda diz: já estou me alimentando, já fazem 2 semanas e nada. Mas também eu acabo vomitando tudo. Diante deste estranhamento com o próprio corpo, procura uma outra garota da comunidade e diz o que está passando com ela própria. Sente-se acolhida e esta a orienta de como voltar a se alimentar. Para essa jovem, é impensável a possibilidade dela dialogar com a sua mãe ou a sua ginecologista, diante do temor de recuperar o peso perdido. Estou tentando me curar, entre aspas. Mesmo com esta afirmação, o movimento parece ir apenas na recuperação do controle do corpo. E ela diz: eu não consigo mais sair desse mundo. E agora eu vivo isso o tempo todo. Eu agora só vivo a Ana, mas eu não quero me curar. Sou muito mais amiga da Ana do que a Mia. A Mia é a bulimia, né? A Mia só uso quando exagero, porque eu sei que a Mia não emagrece. Utiliza recursos de no food, nada além de café, chás e água. E uma combinação de efedrina, cafeína e aspirina, que tiram o apetite. Além do mais, faça as suas medidas e me diz as suas aspirações. Tenho 1,58, sou baixinha e até o final do ano eu quero estar com 48 quilos. Mas realmente o que eu quero é chegar aos 38. Assim, o imperativo narcisista, né, é celebrado sem trégua pela cultura saudável, esportiva, estética e dietética. O corpo, alvo de manipulação constante, exprime o quanto tem se tornado destaque em nossa era. A busca do melhoramento de si impregna e favorece o aparecimento de fenômenos como estes em maior escala. Hoje, o homem é impelido a conquistar o próprio corpo e dentro dele um universo que não cessa de ser descoberto. A busca de redução de medidas e da silhueta não deixa de nos subjugar. Contudo, alguns respondem de forma massiva
não levando em conta que o desejo também porta um abismos. Eu paro por aqui. Obrigada, doutora Cláudia. Doutora Gabriela, passa a palavra. Oi, obrigada. Bom, primeiro agradecer a fala da Cláudia, agradecer o convite da Cláudia para estar aqui hoje, agradecer a Arielle por estar junto, vocês, Vanessa, enfim, todo o CEP. Eu vou abrir uma apresentação, então eu vou compartilhar minha tela. Vocês me confirmam, por favor, se estão enxergando. Então, a Cláudia foi falando aí a partir do recorte das anorexias e bulimias, né? E acho que é sempre uma temática muito importante, relevante, curiosa, enfim. Sou suspeita para falar aqui, me debruço sobre a temática há tantos anos, né? Mas eu achei que valia a pena a gente também fazer um. Como a gente está pensando as problemáticas alimentares num campo mais ampliado, eu achei importante a gente pensar um pouco na dimensão da infância atravessada por essas questões, né? E pelas questões das redes. Então, eu, eu vou. Eu vou começar aqui a minha apresentação, né, já com essa imagem, né, do que a gente vê acontecer socialmente, né? Uma série, estamos todos nós atravessados pela tela, como agora, por sinal, né? Então, a gente, eu vou, peraí, só consegui tirar aqui. O impacto da tecnologia na alimentação, ele é bastante marcado, né, de várias formas. Então, o que a gente observa e sempre observou, ou sei lá, vem observando nesses últimos anos? Tem um excesso de exposição a conteúdos alimentares na rede social, e isso está muito marcado, né, desde os primórdios aí, do que são as redes, Facebook, Instagram, quando a gente abre, tinha, né, o Instagram começa com uma série de postagens sobre comida, né, a gente lembra uma época que todo mundo postava o prato que ia comer, o alimento que estava diante dele, enfim. Os alimentos, então, começaram a ser fotografados, vídeos de receitas o tempo todo trazidos, e ao mesmo tempo, né, junto com essa abundância de oferta de comidas e fotos e vídeos e porn food, que a gente vai, né, chamando, então, o ápice dos chefs de cuisine, todos eles apresentando programas e tendo suas falas, né, desde a TV, a cabo até as redes. Junto com isso, um imperativo e um ideal de beleza muito marcado, né? A imagem corporal é também o lugar fundamental daquilo que são as demandas sociais hoje, né? A gente tem um agravamento muito significativo disso hoje, quando a gente pensa nas canetas emagrecedoras. Então, a gente está diante de uma problemática ainda mais grave, né, e severa nesse momento. Junto com isso, né, entra também nas redes sociais o ideal da parentalidade, como se tivesse manual, né, de como ser pai e mãe. Então, as redes prometem resposta para tudo. E, bom, o chat, então, hoje em dia, para tudo mesmo, né? Junto com isso, a gente precisa pensar que a tecnologia porta um atravessamento muito marcado na dimensão do tempo. Significa que os tempos da tecnologia não são os tempos da natureza. E isso é uma dimensão muito importante quando a gente vai pensar na subjetivação humana. Tá? Então, tem uma aceleração do ritmo e do tempo. Bom, então esse é o panorama geral, né, de onde estamos agora. Mas eu comecei a montar essa aula, né, essa fala para vocês, e eu pensei, não, mas eu quero trazer alguma dimensão esperançosa junto com isso, né? Senão vou ficar demasiadamente falando de todas as problemáticas que temos, né? E aí, uma das coisas que me faz pensar numa dimensão esperançosa é o ECA digital, né?
Então, vou fazer um breve panorama, né, das aquisições que a gente foi tendo no campo da infância. Então, a gente tem em 1923 a criação do Juizado de Menores, em 37 a Constituição obriga o Estado a prestar assistência à infância, né? Lembrando que a infância é uma dimensão criada, né? Ela e reconhecida muito mais recentemente, quando o sujeito adulto coloca isso de uma forma muito bonita, né? As crianças passam a aparecer nas fotos quando elas começam a ser retratadas, né, em imagens, quando elas passam a ser sujeitos passíveis de investimento, quando a mortalidade infantil, então, deixa de ser um elemento tão primário e primitivo, né, onde as crianças não conseguiam vingar, para poder ser crianças investidas. Então, ela vem junto com uma aquisição de competências da medicina, né, para que essas crianças possam ser investidas. Em 88, a nova Constituição divide as responsabilidades pela infância entre Estado, família e sociedade. Em 89, é lançada a Convenção dos Direitos da Criança, né, um instrumento de direitos humanos muito aceito, né, o mais aceito da história, e ratificado por 196 nações. Em 1990, a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que cria a doutrina de proteção integral e considera a criança como um cidadão de pleno direito. Em 2016, a gente tem o Marco Legal da Primeira Infância, em que a gente entende a especificidade do 0 a 6, como a gente precisa investir nessa primeira infância. E agora, a gente está diante do que se chama de ECA digital, né? Por que isso é importante e tem a ver com a gente? Porque eu entendo que o lugar da tecnologia, ela precisa ser regulamentada. E, finalmente, então, a gente tem agora, né, um elemento que começa a tratar isso no campo de uma responsabilidade compartilhada, né? Isso significa que a proteção da criança é um dever dividido não somente entre família, sociedade e Estado, mas também entre as empresas de tecnologia que atuam no setor. Então, com o ECA Digital, as crianças e adolescentes podem utilizar e interagir na internet com muito mais proteção e segurança, ainda que seja apenas um início para isso, né? Isso é importante porque passa a regulamentar algo que a gente tem observado com muita frequência, que é o padecimento de uma sociedade diante da tecnologia. De novo, não se trata aqui de recuarmos, mas de legislarmos. Gosto muito de quando a gente pensa na metáfora do que eram os carros antigamente, né? Que todo mundo saía andando sem cinto de segurança, sem legislação de trânsito, e a gente passa a entender que, bom, para circularmos todos, né, nisso que é o ambiente digital, a gente precisa de uma lei que seja organizadora. Então, essa ferramenta, ela permite aos pais acompanharem os filhos na internet. Menores de 16 anos terão suas contas vinculadas aos pais, ainda que eu tenha críticas a isso, né? Acho que quanto mais a gente delega isso no campo do privado, menos a gente toma isso como uma problemática pública. E as configurações, isso sim é muito importante, evitam a adição, né? Isso tá, então, proibido. É proibido a coleta de dados e oferta de publicidade para menores de 18 anos. E a autodeclaração de idade deixa de ser um método válido. Amém. Bom, por que estou trazendo a ECA digital? Porque a gente tem observado que o uso da tecnologia tem impacto na vida da criança e do adolescente, né? A Cláudia aí falava dessas redes ProAno e ProMia que acontecem desde o início do Orkut, do Facebook, por aí vai, mas a gente tem, além disso, uma severidade daquilo que são as tecnologias no atravessamento da infância. Porque as evidências científicas já contam, né, que o uso excessivo de telas na infância se associa a atrasos no desenvolvimento de linguagem, dificuldade de atenção, prejuízo na função executiva, alterações comportamentais, incluindo irritabilidade e dificuldade na autorregulação emocional. Essa é uma palavra que eu quero que vocês guardem.
A tecnologia, ela traz conteúdos rápidos, altamente estimulantes e baseadas em reforço imediato, que estão associadas a uma maior dificuldade de concentração, menor tolerância à frustração, especialmente nas crianças mais novas. Bom, a tecnologia e o excesso de telas para um bom observador, né? Nada muito difícil da gente observar. Pais adictos a telas, né? Não é difícil de vermos. A gente vê um nível de depressão, irritabilidade e ansiedade muito maior em crianças e adolescentes e em adultos também, né? Porque a gente não está salvaguardado disso que é o impacto da tecnologia. Dificuldade na autorregulação. O que isso quer dizer, dificuldade na autorregulação? É que quando eu tô. A gente escuta no consultório, essa é uma fala muito marcada, né? O sujeito fala, eu tô ansioso. E aí, quando eu tô ansioso, eu pego mais o celular. E quanto mais eu pego o celular, mais ansioso eu fico. Né? É um elemento que se retroalimenta numa dificuldade em que vai aumentando a impossibilidade de uma autorregulação. Altera sono, né? Baixa tolerância à frustração. Então, isso tem uma marca muito importante naquilo que é a fundação do aparato psíquico. Por quê? Porque aparato psíquico se dá no interjogo relacional. Se eu estou com a tela na relação entre eu e o outro, ou entre eu e eu mesmo, o que eu estou diante é de uma dessubjetivação. É por isso que eu comecei hoje contando para vocês do ECA, porque eu quero ter esperança, né, de que a gente vai entender que a gente está diante de algo que traz muito prejuízo à saúde, ao menos da forma como a gente tem utilizado. Então, eu gosto muito de trazer essa referência, né? Ela é muito pouco conhecida, mas ela, não sei muito exatamente por quê, mas me parece que deveria ser um tanto mais explorada, que é o Psychodynamic Diagnosis Manual. Ele vai trazer uma definição de dificuldade alimentar na infância, né? Ele usa 6 formas de pensar isso. Então, ele vai dizer de uma problemática alimentar no estado de regulação. O que eu estava dizendo para vocês agora? As telas têm impacto na autorregulação, né? Então, isso já está marcado, o PDM ele vai marcar isso, ele conta isso a partir daquilo que ele entende que é uma criança lá quando nasce e ela precisa mamar, né? Então vamos sair um pouco das telas para a gente pensar o que é isso no campo da construção do interjogo relacional. Uma criança, quando precisa mamar e está muito sonolenta, né? Ela, ao invés de ter fome e prontidão para alimentação, ela vai ficar um tanto mais adormecida. São aqueles bebês que precisam ser convocados no aleitamento, né? Então, isso pode se produzir depois como uma problemática alimentar nesse estado de regulação, é da capacidade de observar o próprio corpo, na prontidão daquilo que é necessário para produzir algo, né? Ou uma problemática alimentar entre a reciprocidade do cuidador e da criança, né? Eu gosto de pensar nesse exemplo como bom, uma criança que está se alimentando, uma cena bastante banal em que os pais dizem só mais uma colherada, né? Então, quando a gente pensa que a criança ela nasce, eu gosto de brincar que quando um bebê mama no peito, a gente nunca sabe quanto ele está mamando. Eu não sei se foi uma colherada a mais ou a menos, né? Por quê? Mas eu confio que ele vai dar conta de produzir uma autorregulação em si mesmo e dizer o momento da saciedade e da fome, né? Quando eu estou no interjogo relacional, entra um outro nessa cena, né? E que precisa entrar na relação entre o alimento, a criança e o cuidador, né? A gente tem as anorexias infantis, a gente tem aversões sensoriais, né? A gente vê com muita frequência crianças com dificuldades na sensorialidade, na relação com o alimento, transtornos alimentares associados a uma condição médica e transtornos alimentares associados a traumas gastrointestinais.
O Vitor Guerra é um autor, é um psicanalista uruguaio, infelizmente já falecido, mas que tem um livro e textos interessantíssimos para pensar aí a primeira infância. Aqui ele está dialogando com o conceito de pele psíquica do Anzian, e ele vai trazer alguns pontos a mais para a gente pensar, né? Quando ele vai falando de uma identidade sensorial, que seria uma espécie de um arcabouço edificante de si mesmo, né? Que é a dimensão, junto com isso que a gente fala da tecnologia, é muito importante a gente trazer a ideia de que nós humanos somos seres tridimensionais. Um pouco bizarro quase a gente precisar lembrar isso, né? Não somos seres bidimensionais. Ainda que vocês me enxerguem agora bidimensionalizada, eu sou tridimensional, né? Então, isso tem impacto. E a matéria do mundo também tem impacto naquilo como a gente experimenta o mundo. Então, a sensorialidade, ela faz parte desse envelope psíquico, né? Dessa competência que a gente tem de entender, né, que eu sou sujeito a partir dessa construção de quem eu sou no mundo e de como eu me organizo dentro dessa pele psíquica, dentro de quem eu sou. O envelope sensorial, para o Vitor Guerra, é um conjunto de experiências que permitem estabelecer um sentimento de identidade, né, que traça contornos e limites entre o dentro e o fora. E a continuidade sensorial é uma marca entre duas pessoas que podem compartilhar o mesmo espaço físico, sem que exista, né? Bom, e quando isso falha, né? Pode ser que não exista uma troca subjetiva entre essas duas pessoas. Quando a gente está falando, então, da relação com a tecnologia, isso, infelizmente, está muito marcado, né? Porque com a aceleração do tempo, a gente tem elementos bidimensionais em detrimento dos tridimensionais, a alimentação, né, atravessada por essas questões. Tem que haver, a gente sabe, no encontro entre o cuidador e o bebê, um elemento muito fundamental, que é ritmicidade e sensorialidade, ou seja, emoção compartilhada, né, para que exista esse encontro da díade, né? E a tela, bom, ela impede o encontro e ela porta todas essas outras camadas. Então, a família em 2026 perdeu contato com a natureza e os seus tempos, né? E um ótimo exemplo de o tempo da natureza, né? Ou algo que nós humanos somos capazes de produzir com a natureza é o cozinhar, o tempo de espera, que é o tempo da frustração, a dimensão de que um bolo só se faz, ele precisa ser feito para ele ser realizado, né? Ele não pode, ele tem matéria e às vezes ele dá certo e às vezes ele não dá certo, né? E isso permite ao sujeito experimentar o mundo. A gente tem uma experiência atravessada pela patologização da vida, então a gente está o tempo todo pensando, né, atravessados pelo campo da medicina e da indústria farmacêutica, em que a gente vai aniquilando aquilo que são as dimensões normais, né? Será? Da vida e patologizando elas, então fazendo uma aproximação muito marcada entre farmácia e supermercado, né? A gente já não sabe mais o que que a gente compra em cada um. Excesso de demandas e uma aceleração do tempo. Daí a gente chega nas imagens do nosso cotidiano, né? São crianças atravessadas por tela, mas pior do que as crianças atravessadas por tela, ou tão ruim quanto, né? É essa imagem aqui, onde a gente vê pais atravessados pela tela, né? Enquanto uma criança está sentada brincando sozinha, ou uma criança e o seu pai sentados à mesa, e esse pai atravessado por um elemento externo a essa dupla que se constitui. Eu vou trazer um recorte para vocês de uma escuta. Esse caso eu coloquei num capítulo de livro, depois, se vocês quiserem, eu trago a referência. Mas uma vez uma colega foi me descrevendo a observação de um bebê, né? Não foi uma observação que eu fiz,
Mas essa colega me descreveu essa observação e eu vou trazer para vocês para ficar aí como uma problemática, e aí a gente é, depois escuta a Arielle e conversa um pouco juntos. Então, um pequeno de aproximadamente 1 ano e meio está na sua casa e é chamado pela figura do cuidador para a hora de uma pequena refeição, né? O lanche. O bebê, entretido pelos elementos da vida, opta por negar o alimento. Eu gosto sempre de mostrar isso em imagem, porque eu fiquei muito espantada uma vez que eu me deparei com imagens do Ministério da Saúde, em que ele especificava gestos, para as pessoas saberem ler gestos de uma criança quando ela quer dizer não para um alimento ou quando ela quer dizer estou com fome, né? E eu pensei, meu Deus, isso precisa ser contado, né? E o documento, que é lá em fotos, dizia assim: quando uma criança faz assim com a cabeça, o que que ela quer dizer? Não. Mas, enfim, uma criança, um adulto, sabemos muito bem que esse sinal é não, né? Então, não quero comer. E esse bebê fazia não com a cabeça. Então, o bebê entretido com os elementos da vida negava o alimento. Frente à oferta da fruta, ele contava que não queria. Fechava a boca para a fruta, que tentava, através de um garfo perseguidor, abrir espaço e entrar na sua boca. A insistência do cuidador é evidente. A negativa do bebê também. Aí, num pó de pirlim-pim-pim, surge o celular. A tela, então, é ofertada ao bebê, que entra num estado de sideração no encontro com o novo universo, né? Com o encontro com esse novo universo acelerado, bidimensional e da tecnologia. Ele então passa a abrir a boca de forma mecânica, e na medida em que se conecta com o dispositivo eletrônico, ele se desconecta de si mesmo e come todo o alimento ofertado. Ou seja, né, o que eu queria era que essa criança comesse, não importa como. Entorpecido de elementos que o adormecem frente à consciência de si, frente à consciência da sua autorregulação, né? E do mundo, ele abre a boca, mas fecha o saber sobre si. A gente está diante de algo muito banal no cotidiano atual, mas profundamente grave. Essa cena nega o saber do sujeito sobre ele mesmo, nega a consciência que ele tem de si, o entorpece para a entrada de um objeto externo intruso, nega sua percepção diante de elementos tão importantes e reguladores como a fome e a saciedade. Artificializa o contato consigo mesmo e com o mundo. Banal a cena, né? Mas profundamente dessubjetivante. É isso. Vou passar a palavra para a Ariane. Obrigada, doutora Gabriela. Doutora Arielle. Olá, vocês me ouvem? Sim. Bom, então, primeiramente, gostaria de agradecer também o convite para estar aqui essa noite, agradecer as falas inspiradoras das colegas, né, e dizer que eu fiquei muito contente, nós estamos absolutamente alinhadas aqui, mesmo tendo conversado bem pouquinho lá no início, né, quando a gente estava falando sobre essa noite, como seria. E agradecer a presença de vocês que escolheram estar com a gente nessa discussão sobre um tema, né, tão relevante, tão importante, do qual eu gosto muito de conversar a respeito, inclusive na sexta-noite. Então, espero que vocês desfrutem, da apresentação. Hoje eu trago um recorte que entrelaça algumas experiências do meu dia a dia, né, com pequenos trechos da minha dissertação de mestrado sobre comensalidade, que foi defendida no Instituto de Psicologia no ano passado. Eu acredito que essas situações cotidianas, elas ajudam muito a gente a refletir sobre a cultura que a gente está inserido, né? Ajuda a gente a pensar qual psicanálise que a gente precisa construir, que a gente quer construir para lidar com sintomas contemporâneos, e aqui no caso, né, com as problemáticas alimentares, da maneira como elas se apresentam agora, né? Lembrando que a clínica e a cultura são indissociáveis, né? Já nos dizia Freud.
Então, vou fazer uma leitura breve. Se vocês estiverem achando que está muito rápido ou não estiverem escutando, podem me interromper. Bom, o ato de comer é um ato social, simbólico e político. E hoje tornou-se também tecnológico. Para a psicanálise, o ato de comer não está unicamente associado à saciedade, mas também à satisfação funcional, que por sua vez é sempre parcial, seu objeto, mutante e volátil. Os seres humanos precisam da variabilidade dos alimentos para obter alguma satisfação, e não raro passamos do ponto, nos excedemos. Recentemente, numa caminhada ao ar livre, ouvi duas mulheres discutindo sobre o jantar da noite anterior. Uma delas, indignada com o relato da colega, parou, segurou em seu braço fortemente e perguntou: Mas a proteína? 2 passos à frente, eu logo me lembrei do pedaço de queijo parmesão que eu havia comido no intervalo dos meus atendimentos. E em associação nada livre, me ocorreu a seguinte informação nutricional: 100 gramas de parmesão possuem 35 gramas de proteína. Na sequência, lembrei da minha tia-avó Nina, que produz seu próprio queijo e os embutidos em terras um tanto distantes daqui. E percebi que o parmesão, uma das minhas comidas favoritas da infância, requer um ingrediente muito fora de moda hoje em dia: tempo de cura. A cura é um processo essencial, que desenvolve sabores complexos e texturas únicas. Uma artesania que combina ciência, tradição, cultura. Mas o mais importante disso talvez seja o fato de que a cura carrega em si uma temporalidade e um ritmo, que são ingredientes também muito decisivos na constituição do psiquismo e nas análises que conduzimos. Agora imagine um filme de terror, no qual o protagonista chega a um supermercado que só oferece barrinhas de proteína com sabores artificiais. Sabor banana, sabor tomate, sabor couve, sabor parmesão. Infelizmente, essa cena está muito mais próxima da realidade do que da ficção. Embora saibamos que há uma infinidade de alimentos à disposição na natureza, há décadas temos sido bombardeados por propagandas de produtos alimentícios, os ultraprocessados, que buscam nos convencer que eles poderiam de fato substituir a comida de verdade. Segundo pesquisas recentes, apesar de elevarem em 42% o risco de sintomas depressivos, os ultraprocessados ainda compõem 1/4 das refeições dos brasileiros. Nos Estados Unidos, esse número chega a 60%, né? E são, assim, sintomas depressivos, entre outros. Para quem quiser, né, ver essa pesquisa, ela é do Núcleo de Pesquisas em Nutrição e Saúde da USP, né? O Núcleo Epidemiológico de Nutrição e Saúde da USP. Então, para quem quiser, depois posso passar. Mas voltemos às proteínas, a nova paixão do momento. O termo proteína vem do grego proteios, que significa primordial. No entanto, apesar de vitais para um bom funcionamento do organismo, as proteínas deixaram de ser um dos nutrientes da alimentação e passaram a ocupar um lugar de um intermediário político-econômico. Estamos falando de um agente-chave, de uma operação que transforma e, ao mesmo tempo, transtorna o ato de comer nos dias atuais, escondendo sob um verniz científico interesses de grupos privilegiados. Proteínas nada mais são que macronutrientes, né? Mas elas vivem atualmente seu auge no hall da fama do mundo fitness nas redes sociais. Mas quando foi que começamos a comer nutrientes ao invés de comida? Bom, mobilizada pela conversa que nos traz aqui hoje, eu me lembrei do texto que inaugurou os meus estudos no campo das problemáticas alimentares. É um texto chamado Crime e Castigo, foi escrito em 1998 pelo Fábio Herman e Marion Mineiro, ambos psicanalistas. Fábio Herman, infelizmente falecido já, mas é uma obra muito interessante, e a Marion, muito atuante, né, tem muitos livros escritos, também está nas redes sociais. Enfim, os autores eles destacam a migração da moral do campo da sexualidade para o campo da alimentação, né? Então eles vão dizer que os tabus que no século XIX eram localizados no campo da sexualidade, hoje eles estão ancorados no campo alimentar. E aí, como consequência disso, a gente vai vivendo a alimentação através de um viés da funcionalidade e não do prazer. Um fenômeno que assistimos hoje em larga escala nas redes sociais. Isso faz com que a alimentação perca aos poucos o seu valor de transmissão cultural, o seu caráter simbólico. Sendo o principal palco de expressão do antagonismo entre as exigências das pulsões
e as restrições impostas pela cultura, a alimentação tem sido cada vez mais pautada por regras normativas sobre saúde e bem-estar, e muito menos pelo prazer e pela convivialidade. É notável a crescente medicalização e patologização dos alimentos, né? Então, ora ele ocupa papel de vilão, né, como já aconteceu com o ovo, com o glúten, ou então de remédio, tábua de salvação, uma proteína atualmente. As ideologias ofertadas são inúmeras e traduzem enorme mal-estar na alimentação, uma vez que escolhas ditas saudáveis nem sempre são satisfatórias. Mas voltemos a Freud. Freud descreveu a civilização enquanto um mal necessário para intermediar a relação entre os homens e conter os seus impulsos destrutivos, apesar de seus excessos. Sabendo que o mal-estar é inevitável, cabe ao psicanalista observar como os paradigmas da sua época vão produzir sofrimentos psíquicos, né? E isso aqui implica considerar a alimentação para além dos transtornos como anorexia, bulimia e compulsão alimentar. É preciso uma verdadeira psicopatologia da alimentação cotidiana. Há hoje inúmeras pesquisas que revelam uma forte correlação entre o uso de telas e as problemáticas alimentares. E bastam 5 minutos nas redes sociais para que uma verdadeira confusão de línguas aconteça quando o assunto é alimentação. Se numa das pontas dessa extremidade a gente tem conteúdos imperativos sobre saúde, né, e bem-estar, na outra a gente tem influenciadores que incitam magreza extrema, né, códigos secretos em comunidades para anorexia, como a Cláudia colocou, e também, por exemplo, o mukbang. Não sei se vocês conhecem, eu vou explicar um pouco sobre isso. O mukbang é um movimento que surgiu na Coreia do Sul. E na Coreia do Sul, as pessoas têm o hábito, né, os jantares são atividades coletivas, as pessoas não saem muito para comer sozinhas, não é um hábito tão frequente. Essa prática, ela consiste num tipo de exibicionismo sensorial, no qual influenciadores comem enormes quantidades de comida diante das câmeras, produzindo sons como sorver, mastigar, triturar, que teriam por intuito final provocar arrepios em quem assiste. Esses vídeos têm um nome, né, que é a ASMR, Resposta Meridiana Sensorial Autônoma. Tem vários desses na internet. Bom, o registro sensorial da alimentação, nesse caso, parece estar deslocado do seu circuito de prazer da boca, que é o prazer oral ancorado no corpo, para um registro bidimensional, como estava, né, dizendo a nossa colega Gabi, gerando uma espécie de satisfação dopaminérgica efusiva, e fazendo de tal atividade um entretenimento imagético, espetacularizado e fetichizado. Bom, a propósito, queria fazer uma pergunta para vocês. Quantas das receitas que vocês salvaram recentemente nas suas redes sociais para fazer mais tarde, de fato, vocês conseguiram reproduzir nas cozinhas de vocês? Eu diria assim que quase nenhuma, né? Porque, na verdade, quando a gente aprende a cozinhar vendo vídeos curtos, na verdade, a gente não está aprendendo a cozinhar, a gente está aprendendo a ver vídeos curtos por tempo indefinido, né? O famoso scrolling das telas. Então, a cozinha, ela nos interessa, alguém se identificou, né? Vocês podem colocar um joinha aqui, já salvou receita que nunca fez. Bom, a cozinha que nos interessa, né? A cozinha nos interessa e ela nos interessa tanto, porque, olha, eu tô vendo vários joinhas subindo, poxa vida, tá vendo só? Não estou sozinha nessa, né? A cozinha que nos interessa e nos interessa tanto, ela nos interessa porque nos humaniza, diria Levi-Strauss. A cozinha converte a natureza em cultura. No entanto, desejar comer bem e desejar comer em coletividade implica superar o desafio de interposição das telas nessa relação, que leva frequentemente os sujeitos a ficarem à deriva de seus excessos pulsionais. Domenico Cosenza, psicanalista italiano e estudioso das problemáticas alimentares, nos lembra que essa lógica, né, é uma lógica capitalista. Impelir o sujeito a uma alimentação diária que ultrapassa e nega as leis da convivialidade, impelindo para um consumo solitário, sem regras, e que torna o ato de se alimentar, um ato de gozo dessubjetivado e sem sentido. As escolhas alimentares sempre foram fortemente influenciadas pelos discursos midiáticos. E isso tem nos levado a um fenômeno que
Claude Fischer descreveu como gastronomia, ou seja, o sujeito faz escolhas certas no lugar de escolhas subjetivas, ancoradas num repertório alimentar cultural próprio. O mal-estar na alimentação, ele entrelaça, né, os discursos sobre a gestão do corpo e uma promessa vã de evitar a finitude. E ninguém sai ileso, nem mesmo quem não preenche critérios diagnósticos para um transtorno alimentar. Nessa troca, parece que estamos abrindo mão de algo muito essencial, o prazer de comer, comer comida. Em minha pesquisa de mestrado, apoiada nos preceitos de Caê sobre as formações intermediárias, realizei um estudo sobre a comensalidade, que nada mais é que o ato de comer coletivamente, na presença de outros, né? Enfim, nos desenvolvimentos ali, eu apontei a comensalidade como uma matriz constitutiva, né, que estrutura o vínculo e os laços sociais. Porque a troca que é proporcionada nesses rituais alimentares, ela produz efeitos reais de transformação subjetiva nos participantes envolvidos. Então, enquanto um dispositivo da cultura, a comensalidade ela estaria na base dos processos de constituição psíquica e poderia nos ajudar a conter a erosão social. O psiquismo, ele se constitui numa relação cujos processos de presença e ausência, né, vão ensejar a capacidade de tolerar frustrações, como a Gabi estava colocando. Né? Isso depende, por sua vez, de uma instauração de uma temporalidade e um ritmo, né, para que aconteça. E o tempo da tecnologia, como a Gabriela estava colocando, não é esse tempo. Então, as vivências, né, como uma colega sempre trabalha comigo, minha parceira no projeto Cozinha com Experiência, a Ana Davi, ela sempre coloca que as vivências não têm tempo para virar experiência. Né? Então, a comensalidade, de alguma maneira, ela pode desempenhar uma função protetiva desses processos de simbolização, na medida em que ela está ancorada em 3 dimensões, né, que é o processo, ritmo e a ritualização. Ao comer, aspectos da incorporação entram em jogo, e aí nesse movimento ritmado, simultaneamente a gente lida tanto com a diferenciação, eu-outro, quanto com a alteridade, construindo interioridade a partir dos alimentos e nos constituindo como sujeitos relacionais. Uma outra história para vocês. Estava num restaurante recentemente e estava observando 4 mulheres sentadas na mesa ao lado. E eu acho assim muito interessante a forma como as pessoas montam seus pratos, né? Eu acho que o prato sempre conta muita história sobre a gente, a forma como a gente come, etc. E aí, na hora da sobremesa, uma delas virou para outra e falou assim: Nossa, você ainda vai tomar sorvete depois disso tudo? E aí a amiga deu uma resposta que eu assim, achei genial, muito legal. Ela falou assim: Ah, sorvete é que nem água, né? Cabe em qualquer cantinho. Então, assim, eu gosto muito de pensar que cada pessoa tem uma biografia alimentar própria. Né? A relação que a gente estabelece com a comida, com o ato de comer, é marcada desde a infância por afetos diversos, paixões, aversões, amores, ódios, enfim. É uma relação repleta de conflitos, porque necessariamente ela se inicia numa fantasia de fusão e de diferenciação com o outro. Então, uma história repleta de nuances, né, um entrelaçamento de camadas entre a sensorialidade, a transmissão cultural e componentes transgeracionais. Comemos sempre com alguém e para alguém. E sustentar os rituais alimentares pode ser talvez a nossa maior aposta numa relação possível com a comida. Uma mediação entre o excesso e a escassez dos tempos atuais. Poderíamos dizer que a alimentação é em si mesma uma forma de linguagem, pois ela está estruturada como tal. Ela carrega um léxico próprio de cada sujeito. Como, onde, com quem, para quem, o que a gente come, é sempre uma narrativa própria de cada pessoa. Em um mundo onde passamos horas conectados, almoçar sem olhar o celular pode trazer mais satisfação do que imaginamos. Finalizo então essa reflexão com um pequeno deslize alimentar, uma pitada de antropofagia psicanalítica, já que o que comemos, em última instância, são significantes. Seria a ode contemporânea às proteínas uma necessidade demasiadamente humana de lidar com o desamparo, realizando uma verdadeira odisseia a proteios, o território primordial que nos constitui? Muito obrigada.
Obrigada, doutora Arielle. Muito inspiradora a fala de todas vocês. Agora eu vou abrir ah, o espaço para as questões. Lembrando da gente levantar as mãozinhas e abrir os microfones agora, pedir para as perguntas serem breves, objetivas, e aí se dirigir para alguma das psicanalistas. Obrigada. Então, quem veio primeiro? Só um minuto. Ricardo, né? Isso, e não discursivas. Eu queria, na verdade, fazer uma provocação que em si pode ser um próprio debate, um outro debate, né? Queria que vocês colocassem aqui, falar bastante sobre a temática, mas vocês acham que essa problemática é causa ou consequência? É sintoma ou agente, né? E como trabalhar isso em clínica, né? E aí eu acho que principalmente para, desculpa, eu sou ruim de nomes, para Gabriela, que traz a problemática da criança e a tela da criança, me vem muitas cenas particulares, né? Como trabalhar isso em clínica, né? A questão da vida, do ritmo, dos valores, né? E é isso. A gente vai respondendo a cada pergunta? Acho que sim. Obrigada. Sim. Tá, legal. Obrigada pela pergunta. Arielle, adorei a sua fala. Ela foi muito interessante. É, sei lá, eu fiquei pensando que a Arielle estava trazendo aí, né, o comer, as nutricionistas com quem trabalho, elas sempre contam algo, né, que já é muito estudado, que refeições compartilhadas são protetivas de transtornos alimentares, né? Um pouco o que a Arielle estava dizendo aí, de uma outra forma, mas que eu acho uma marca muito importante. Então, é, penso que o comer, então, da forma como a gente está aí pensando, e muito marcado na fala da Arielle, ele é um ato de resistência, né? E é um ato importante de resistência à forma como a gente é convocado a suprimir a nossa subjetividade nesse atravessamento com a tecnologia. E eu entendo que o tempo da clínica também é. Porque como é que eu trabalho isso na clínica? Bom, a minha sessão não tem 1 minuto e meio, né? Ela tem 50 minutos. Eu tô junto com o sujeito, né? A gente faz uma sintonia fina, a gente entra numa cena compartilhada. Essa é a potência da refeição compartilhada, né? Ela tem tempo, ela porta tempo e ela porta materialidade em muitos aspectos. Então, acho que isso fica posto já na chegada no consultório, né? Quando a gente instala um outro tempo. O tempo do consultório não é o tempo da aceleração do cotidiano. Ele é um tempo bastante alongado para aquilo que a gente entende que é um sujeito que não consegue assistir um filme, né? Só consegue assistir um Reels no Instagram. Mais alguém quer comentar essa a questão do Ricardo? Eu posso passar para a próxima. Cristina. Cláudia, você queria falar? Doutora Cláudia? Não? Tá. Então, Cristina, precisa desabilitar o microfone, né? Pronto? Pronto. Bom, então, eu fiquei pensando um pouco, e a minha pergunta vai para as três, né? Para a gente pensar um pouco em como isso, quando o colega primeiro falou causa-consequência, né? Eu fiquei pensando assim,
Ok, a gente tem as telas. A gente tem as telas e a gente tem esse movimento cultural de que de tempos em tempos a magreza extrema volta à cena. E a gente está vivendo isso nesse momento, né? Que com tudo volta a magreza extrema, as celebridades, e tem sido alvo de muita notícia das celebridades aí do tapete vermelho. A gente teve o Oscar aí em março, e não só lá, no Brasil, em outros lugares, né? Quando essa magreza extrema vem de novo, né, eu fico pensando o quanto que a curva, né, dos transtornos alimentares vai seguindo isso. E o que leva ao quê, né? Porque em 1990, final dos anos 90, começo de 2000, a gente teve um grande embate com a questão da magreza, com o aumento dos transtornos alimentares e com uma grande campanha, principalmente para as indústrias de moda, que se retirassem da passarela as modelos que apresentavam lá seus ossos, né, sua extrema magreza. E isso, de certa forma, serviu como pressão, veio o discurso da aceitação da diversidade de corpos e de que todo mundo tem que gostar dos próprios corpos, vieram empresas de produtos de beleza colocando manequins plus size e dizendo seu corpo é belo mesmo assim, parari, parará, e a gente volta para trás agora e começa tudo de novo, né? E eu queria entender como é que vai ficando isso e como é que vocês que estudam sobre alimentação vão olhando para isso, porque vai me parecendo que é a gente vai se aproximando de uma repetição, né? Que começou lá em 1920 e vem, e eu fico pensando do que estamos falando, né? Essa repetição fala do quê? Né? É Eu isso. acho que eu vou começar então a dizer um pouco, eu acho que é uma questão bem pertinente, o colega anterior também colocou, a gente não respondeu, mas você também foi introduzindo mais elementos. Me fez lembrar, né, quando você disse sobre essa diversidade de corpos pós aquele primeiro momento de muita magreza que foi muito criticado, eu tive uma pessoa próxima que participou de um concurso de Miss Plus Size. E o que ela me contou dos bastidores, né? Que quem ganhou da Plus Size era a pessoa mais magra. Então, embora, né, se dissesse que o discurso ali, vamos aceitar todos os corpos, no fundo não era bem assim, né? As mulheres que foram ficando em primeiro, segundo, terceiro lugar, elas tinham corpos mais finos que as outras. Eu acho que isso já diz um pouco, né, de uma certa hipocrisia, né? Por um lado, a gente realça, né, vamos usar aí, entrar num nicho, vamos desenvolver um mercado, mas um nicho, né, de dizer da diversidade, mas, sobretudo, o mercado de luxo, eu não sei se eles estão querendo isso. Então, atravessa, e é o capital, né? Então, o capital acaba afetando um pouco nessas escolhas. Aí, ainda o Ricardo está colocando alguma coisa que sumiu agora aqui da minha tela, não sei se ele quer complementar. Eu também estou aqui tentando entre os chats e as perguntas aqui. Mas sim, né? Eu acho que tem uma questão, né, que eu fico pensando também, que tem a ver com essa coisa do controle dos corpos. Isso nunca deixou, né, de se exercer, né, na cultura. E me lembrei um pouco aqui do livro da Suzy Urbah, né, que é uma britânica, que chama A Gordura é uma Questão Feminista, né? E acho que esse trabalho, né, em cima do controle do corpo feminino, ele é algo secular, né? Eu acho que tem alguns movimentos no sentido de tentarmos construir algo diferente disso, mas quando a gente olha com a lupa, né, a gente vai ver que assim, mulheres ocupadas pensando em
nas suas medidas e o que elas estão comendo, elas não estão competindo no mercado de trabalho, vamos dizer assim, né? Então seria um pouco uma visão do patriarcado, né, de nos querer ocupadas com outras coisas. É um recorte, né? Possível para ser pensado. Existem outros, eu acho, mas enfim, foi o que me ocorreu no momento. E sobre causa e consequência, né? Eu acho que é uma pergunta meio dilema Tostines, né? O que que vem antes? O ovo ou a galinha? Mas eu entendo que é um atravessamento, né? É isso que a fala da Cláudia deixa muito claro, né? Existiam as santas jejuadoras, quer dizer, não é um fenômeno produzido atualmente, né? A questão com a alimentação, o Domênico Cossenza vai colocar isso muito claramente nesse livro A Comida e o Inconsciente, que ele foi traduzido recentemente. A relação com a alimentação ela é transtornada de saída, né? Ela é uma relação complicada, ela é uma relação conflituosa. Então, eu acho que a gente não tem como afirmar, né, que é causa ou consequência, mas claro que a entrada das telas, né, como a Gabriela também falou na apresentação dela, ela se interpõe de um modo que dificulta o jogo intersubjetivo, né, dependendo de como ela é utilizada, claro, mas assim, em geral, se não é algo mediado, pode ser muito danoso, muito nocivo para a constituição psíquica. Enfim, mas vamos às próximas perguntas. Márcia, Márcia, desculpa, eu acho que você estava no começo da fila, mas não Não apareceu tem, aqui para não tem mim. problema nenhum, não tem problema nenhum. A Tá. minha pergunta é para a doutora Cláudia. É, na sua fala, doutora, eu só ouvi mulheres. O porquê das mulheres serem sempre as acometidas pelos distúrbios alimentares? Né? Não existem casos de homens com bulimia, anorexia? Obrigada, viu? Obrigada, Márcia. Realmente, ali nas comunidades, né, nas 4 comunidades que eu entrei, eu vi apenas um rapaz, né? E que ele mesmo não se apresentava, não dizia. Então, é, há algo aí que realmente é do campo, né? Que abrange muito mais as mulheres. E essa questão clínica, né, que esse trabalho foi um trabalho dentro da psicologia social, eu quis falar um pouco mais sobre o grupo, né? Talvez as minhas colegas aí consigam dizer um pouco mais, elas que estão mais imersas dentro desse campo do que eu. Então, vou pedir ajuda tanto para a Arielle quanto também para a Gabi. Mas não entendi, desculpa, Ah, o que foi do agora grupo? Fala, Gabi, pode falar. desculpa, eu estava tentando me desmutar, não estava conseguindo desde a outra questão. É, acho que queria mencionar também a dimensão, só complementando a fala da Cláudia e da Arielle, né, que é a dimensão do fálico castrado, assim, quando a gente vai pensando na dimensão desses corpos ideais, a gente está sempre na dimensão fálica. Né? E aí, esses corpos emagrecidos, enfim, eles ficam nessa posição muito idealizada, né? Eu costumo brincar que as meninas com anorexia, elas vivem numa torre à la Rapunzel, na sua fortaleza narcísica, né, garantida. Ó réis mortais que precisam comer, beber e evacuar. Eu não preciso, né? Assim, essa é uma posição muito sustentada por uma posição fálica. Então, quando a gente está pensando nos corpos, nas suas várias formas, né? A gente vai dizendo aí desses outros tantos castrados e que aí se produz uma diferenciação entre quem consegue esses corpos magros. Bom, hoje tem uma piada que se faz, né? Não existem mais gordos, existem pessoas que não podem pagar canetas emagrecedoras, né? Então, essa dimensão que vai circulando socialmente, ela é uma dimensão muito importante para contar desse lugar daquilo que é o ideal da beleza e da magreza, né? Como um lugar fálico socialmente.
Era isso. A pergunta de agora, por que a gente fala em meninas, né? Porque a gente sabe que ainda que os transtornos alimentares não sejam transtornos apenas do sexo feminino, isso é bem importante, hein, gente? Porque o que acontece é que os transtornos alimentares no masculino, eles são mal diagnosticados. Então, muitas vezes, não são reconhecidos, porque se tem a hipótese inicial diagnóstica de que atravessam só as mulheres. Isso não é verdade, ainda que a incidência seja maior em mulheres do que em homens. Agora, de novo, quando a gente vai falando de dados epidemiológicos, né, estatísticos, a gente precisa também pensar que se eu não sei diagnosticar isso nos homens, eu não sei dizer se isso incide mais ou menos, né? Eu precisaria saber fazer esse diagnóstico de forma abrangente. Mas é muito, socialmente se entende, né, que a prevalência é em mulheres. E a gente eu gosto muito de citar estudos de Harvard Stripe, que é um centro dentro de Harvard que tem estudos epidemiológicos muito importantes sobre transtornos alimentares. Também é uma bibliografia que, se depois alguém quiser, eu passo, porque traz aí o custo, né, disso socialmente, o custo da beleza socialmente, né, o custo, quanto custa também a nós as insatisfações corporais, o quanto isso traz de sofrimento, gera de sofrimento, o custo, né, bom, dessas tantas artificializações dos corpos, né, e o quanto uma boa relação com a imagem corporal, ela também protege desse atravessamento tão maciço social e cultural e que levam aos transtornos alimentares, né? Porque diferente das dificuldades alimentares na infância, que eu estava aqui pincelando para vocês, os transtornos alimentares, como a Cláudia trouxe, anorexia e bulimia, estão ligadas à dimensão da imagem corporal. As dificuldades alimentares na infância estão muito marcadas pelo que a Arielle estava trazendo da dimensão social do laço com a alimentação e dos atravessamentos das relações, né, desse interjogo subjetivo da construção do aparato psíquico, que também vão se revelar depois quando a gente escuta essas meninas com anorexia e bulimia. Só para fazer essa ponte. Pedro, Bom, boa noite. Todas as falas foram maravilhosas, mas eu queria uma curiosidade com a doutora Cláudia, e me surpreendeu muito essas comunidades em mídia social, né? O Facebook foi que você entrou, das meninas, né, com anorexia, porque na minha prática clínica eu sou médico endocrinologista e eu tenho muitas pacientes com anorexia e pacientes com diabetes com anorexia. É um desafio para o médico enormemente, porque a medicina não tem preparo nenhum para isso e por aqui estou, né, para melhorar isso. E o que eu vejo, eu não sei se as pacientes me buscam com menos profundidade, porque o meu encontro não é semanal como um psicoterapeuta, mas elas não têm a menor consciência que elas têm anorexia, né? E eu fico vendo que elas têm psicoterapeuta, elas passam com psiquiatra, passam, e parece que ninguém fala. E parece que como que eu vou falar uma coisa que não existe, né? Eu falo, gente, essa mãe que está aqui do lado não está vendo que, né, que está magro, uma coisa. E é o paralelo oposto do obeso, né, que também às vezes não percebe que está obeso. Mas aí eu fiquei impressionado que eu falei, pensando na mídia social, eu imaginei, eu falei, nossa, de repente a mídia social pode ajudar as pessoas a se reconhecerem e saberem que estão nesse sofrimento que elas não têm ideia. Porque qual é a diferença dessa anorexia que ou vai para uma mídia social e sabe que é anoréxica e tem o desejo de viver a anorexia e sente borboleta no estômago quando está vazio, né? E a outra anoréxica que não sabe que tem anorexia. Para ela, o peso dela tá normal. Não tem nenhuma doença, não tem nenhuma questão acontecendo. Por que, Cláudia, que isso acontece? Que essas meninas que estão no Facebook, elas sabem que elas têm. Elas buscaram esse nome, elas entraram numa comunidade. Eu fiquei até imaginando, eu falei, nossa, eu queria que meus pacientes entrassem nessa comunidade. Eu acho que se elas entrassem, elas saberiam um pouco, e aí talvez abrisse uma luz, talvez pensando otimistamente, sendo mais otimista, será que a mídia social pode ser esse espelho que ajuda a reconhecer, tentando um lado bom, né? Não essa comunidade aí que estava meio complicada, que as coisas não podiam ser ditas,
Mas, enfim, queria saber o que que a Cláudia tem a dizer a isso. Lá todo mundo sabia que era anoréxico, né? E os que não sabem, que são? Dando uma dificuldade de tirar o som. Pedro, obrigada pela pergunta. É importante dizer que quando se chega, né, nesses serviços, sobretudo ali na Unifesp, onde eu participei, são casos graves, né? Ali é SUS, né? Então há uma fila de espera no qual são escolhidos os casos mais graves. E como é o critério? De índice de massa IMC. Isso, me ajuda, é índice de massa corpórea, é isso? Corpórea, Né? MC. Então, eles olham esse valor. Né? Quanto mais baixo tiver, abaixo do limite, né, eles dão prioridade. Então, ali se chegam, e essas meninas chegam, né, porque elas são trazidas pelos pais, né? E a partir do momento que a instituição coloca, né, um determinado período, já sai de uma condição de gravidade, né, já sai ou de uma internação, ou vai, né, ou tem uma alta ali, muitas delas, quando deixam já de ser adolescentes, já alcançam a maioridade, elas abandonam. Algumas abandonam o tratamento, porque justamente elas não acreditam, elas dizem que é um estilo de vida, né? Elas não dizem, né? É muito camuflado, porque elas sabem que socialmente, né? Agora fica um pouco mais confuso, mas quando eu fiz a pesquisa, ainda tinha uma imagem que, assim, nossa, não pega bem isso. Isso não é tão saudável. Agora, como foi colocado pela colega, né, essa cultura do muito magro, né, das magérrimas, voltando com tudo, né, fica um pouco camuflado. Ah, não, né, fitness. Ah, as modelos que conseguem bons contratos, quem são, né? Então, fica tudo muito confuso nesse universo. Então, o que pode fazer? Essas moças podem entrar nisso? Talvez elas entrem, mas elas não contam, porque são secretas, né? Essas comunidades são secretas, duram em torno de 5 dias. Então, você pode imaginar a constância que elas estão recriadas, e cada hora com heterônimos, né? Borboletas, anemia. Não sei se vocês conhecem algum outro nome que agora eu não me recordo, né? Agora, o que eu vejo na clínica, né, é, realmente, elas não se veem dessa forma, mas chega através, né, de indicações de terceiros dizendo, olha, me parece que está num quadro anoréxico, mas não se fala tanto dessa questão. E se não tiver, quando você é um adolescente, uma adolescente, se não tiver esse acompanhamento muito de perto, né, para o pai levar, enfim, fica difícil um tanto entrar nessa questão. Tem uma paciente que eu acompanho, que no caso a tia dela foi anoréxica. E ela tem uma relação um pouco conturbada com a mãe, porque a mãe dela, desde o começo, na infância dela, que ela se diz, né, que era gordinha, essa mãe vigiava muito esse corpo, dizia muito sobre esse corpo. Então, assim, claro, ela tem uma relação meio conturbada, ela não consegue ficar muito próxima, moram em cidades distintas, a mãe um tanto invasiva, e como ela cuida, né? Como ela vai se colocando na clínica. É curioso que quando ela está, né, num momento de maior angústia, sobretudo na relação com os homens, ela vai dizendo que ela está se sentindo feia, que ela está se sentindo gorda, que ela está se sentindo muito cheia. E como já faz acredito que uns 4, 5 anos que eu acompanho, né, eu já percebi que quando se trata falando disso, eu pergunto, mas e aí, né? Como é que está a relação com o ciclano? E aí ela vai dizer de uma insatisfação, né? Que é aí que vai para o campo
que ela vai dizer ali o que estava passando, mas inicialmente foi de uma extrema racionalidade. O meu corpo está feio, ela não estava se sentindo olhada, ela estava angustiada com essa relação. Então, se a gente também ficar muito, né, preso no sintoma, né, nessa questão do emagrecimento e não ampliar também os horizontes, eu não sei muito o que que a gente pode conseguir. Não sei se eu consegui responder essa pergunta. Célia? É, bom, acho que a pergunta pode ser para a Cláudia, mas claro que eu também gostaria de ouvir a opinião das outras. É, Cláudia, você falou de anorexia e bulimia como transtornos alimentares e que citou os grupos que você estudou, que lá as meninas tinham uma identidade, vamos dizer assim, de anoréxicas, e que se mantinham e queriam se preservar assim. A minha pergunta é: não tem um estágio anterior a isso que pode ter sido pessoas que comeram muito, foram acometidas antes por compulsão alimentar e depois precisa ter uma maneira de não deixar isso engordar. Então, eu queria que vocês falassem do papel da compulsão alimentar na chegada à anorexia e à bulimia. E se isso hoje tem alguma relação com as tecnologias também, a questão da compulsão. Obrigada, Célia. Bem, o que eu posso te dizer em relação a isso, né, da compulsão, é uma questão que me lembra a adicção, né? Então, é um mecanismo que vai trazendo esse prazer rapidamente, a pessoa vai repetindo, né? E vai querendo novamente, novamente. Agora, a gente vai precisar falar do caso a caso, né? Eu não sei se posso dizer, eu acho que nesse ponto, a Gabi, não sei se a Arielle também tem dados sobre isso, se a gente consegue falar de uma forma mais genérica, né, a respeito se necessariamente para anorexia e bulimia se começa através dessa compulsão, Não, o que a né? gente pode afirmar, pode, se me permitir Uhum. complementar, é, é que a gente sabe que o quadro de anorexia e bulimia, eles se iniciam com uma dieta restritiva. Então, se você está partindo dessa dimensão da compulsão e o seu contraponto à compulsão é uma dieta restritiva, isso causa um desarranjo, né, na vida alimentar do sujeito, um pouco que a Arielle marcava, né? Então, se a gente pensar um modelo do que seria um comer em sociedade, né, protetivo desses transtornos, a gente vai entendendo que os transtornos alimentares eles podem migrar entre si. Eu posso sair de uma compulsão, chegar numa anorexia, ou eu posso de uma anorexia ir para uma compulsão. A gente consegue migrar, porque a problemática alimentar, acho que é por isso que é bonito o nome do nosso evento de hoje, né? É porque a gente não está diante de um transtorno alimentar à la DSM, né, no qual a gente precise olhar todos os critérios diagnósticos e dizer se é A, B ou C. É porque as problemáticas alimentares envolvem toda essa dimensão daquilo como eu apreendo esse objeto que faz interjogo entre eu e o outro, né? Como ele entra, como ele fica ou não dentro de mim, e a dimensão do corpo, né? Dos recortes ideais da imagem corporal. Então, enfim, toda uma questão ampla.
Obrigada, Gabi. Você descreveu muito bem, né? E acho que acrescentaria essa questão da compulsão alimentar, que acho que você estava interessada, né, Célia, em saber um pouco. Eu acho que sim, tem uma acentuação, né, das adições das toxicomanias de modo geral, né, que a relação com as telas acaba proporcionando. Na compulsão, a gente tem o quê? Um indivíduo que está impelido em direção ao objeto, né? Ele não suporta não ter, o objeto vira um objeto de necessidade, né? Então, o que a gente diz, né, em psicanálise, assim, e aí eu acho que é muito importante isso que a Gabriela marcou, a nosografia psiquiátrica, ela é diferente do modo como a psicanálise também compreende as questões alimentares, né? Para a gente é muito, lógico que é importante saber se há um diagnóstico, critério diagnóstico ali, né, do DSM, alguma coisa instalada, né, o sujeito está anoréxico, está bulímico, está, mas para a gente é mais importante ainda saber como essa relação se constrói no jogo com o outro, realmente, né? Então, nas compulsões, a gente tem uma modalidade incorporativa de relação com o objeto, né? Então, por exemplo, um sujeito enlutado, ele pode não estar suportando a ausência, né, que aquele luto está provocando, né, que a perda de alguém, de um ideal, de uma determinada situação, ele pode não suportar aquela angústia daquele vazio e encontrar num objeto que pode ser a comida uma relação ali onde ele tampona, né, a dor e o sofrimento que ele entraria em contato caso ele pudesse pensar a respeito do que está acontecendo. Né? Então, por isso que a psicanálise ela trabalha muito com essa ideia de que o sujeito tenha uma possibilidade, né, de poder fazer um, uma ligação com os seus afetos e aos poucos ir tirando o objeto desse lugar, né, da necessidade. Claro, isso assim, é uma aposta, né? Nem sempre é possível. Mas sempre, tanto na anorexia, onde há uma recusa do outro, quanto na bulimia, onde eu devoro, 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 e depois, né, eu preciso expurgar porque aquilo foi demais, quanto na compulsão, a gente tem modalidades de relação com o objeto acontecendo, né? E isso depende muito da história de cada sujeito. Não sei se responde a tua pergunta, mas acho que é algo importante de marcar, né? Que a psicanálise vai precisar. Por isso que eu trabalho muito com essa perspectiva da despatologização da alimentação, né? Porque eu acho que quando a gente intervém precocemente, a gente tem mais sucesso, né? No sentido de evitar, de prevenir, né? Que não vai acontecer, não vão acontecer questões alimentares, mas cuidar da alimentação nos inícios, né? Disso que a Gabriela está falando, entender quais são as problemáticas que a família está atravessando, às vezes num momento, por exemplo, de introdução alimentar do bebê, pode ser muito decisivo, né? Para uma construção de uma alimentação mais saudável, uma relação, vamos dizer, uma relação possível com a comida. Eu gosto mais do que falar uma relação saudável. Marcela? Oi, boa noite. Eu fiquei pensando enquanto escutava vocês, ahn, enfim, talvez seja mais uma curiosidade minha, não sei se é exatamente uma pergunta, mas eu fui adolescente nos anos 90. Naquela época, a gente lia as revistas Capricho, por exemplo, que tinha aquela seção do certo e errado, em que meninas magras, magras, porque estavam com short curto ou porque estavam com top, eram descritas como erradas, por, com palavras, assim, com todas as palavras, né? Gorda desse jeito não poderia estar de barriga de fora. Com essa perna mole não deveria usar um short. Os programas humorísticos todos daquela época, Sai de Baixo, os Trapalhões, os normais, usavam muito, muitas expressões que hoje são nomeadas como gordofobia, e aquilo era muito natural, não se questionava, são coisas que hoje em dia a gente não vê, mas nas redes sociais, o que se aparece mais, eu acredito, seja essa imagem da pessoa magra é a pessoa que tem sucesso. Então, será que de alguma forma houve uma mudança
nas características das pessoas com transtornos alimentares de outrora e das de hoje em dia? Será que isso repercute tanto na incidência como no perfil das pessoas que hoje padecem? Gabi, tá mutado o Consegui agora. É, Marcela, ótima lembrança, né? De fato, não é que a gente, nos anos 90, ainda em que o padrão, né, a gente tinha um padrão ideal de magreza já muito posto, e depois nos anos 2000, acho que a gente foi aí tendo a possibilidade de entrar nesse body positivity e por aí vai, né? A gente sempre teve um corpo, que foi sempre tido como massa de modelar, né? Principalmente por olhares estrangeiros ao corpo feminino. Mas isso não, assim, não sei se você quis marcar isso como se hoje a gente tivesse transtornos alimentares, então, um menor número de transtornos alimentares, visto que outros corpos são possíveis. E eu te digo, não, né? Assim, a gente tem uma incidência muito grande de transtornos alimentares, a gente tem custos altíssimos sociais com os transtornos alimentares, porque eles trazem prejuízos em muitas camadas, né? A gente vê prejuízos na relação com a imagem corporal, então pessoas incapacitadas, impossibilitadas de sair de casa por distorção de imagem, né, por uma relação consigo mesmo muito distorcida. Então, esse estudo que eu estava nomeando para vocês, né, de Harvard, ele vai trazendo isso em dados concretos econômicos, né, o prejuízo que a gente tem socialmente para isso, e os números de transtorno alimentar e a gravidade desses quadros, eles são cada vez maiores, né? Então, isso a gente observa na clínica, isso a gente observa com estudos também epidemiológicos, a gente vai vendo esses quadros mais severos, né? E muito permitido socialmente. Acho que uma das grandes problemáticas que a gente tem é que esses são quadros que são tolerados e incentivados socialmente, né? Eu sempre uso como exemplo uma, uma colega infelizmente falecida, a Cibele, que trabalhava comigo na CEPAM, fundadora da CEPAM, Centro de Estudos Psicanalíticos e Pesquisa em Anorexia e Bulimia, que dizia, não, ela contava de um episódio em que ela entrava no elevador do consultório dela, e um outro analista virou para ela e falou: Nossa, como você está ótima, está linda. Aí ela falou: Eu estou com câncer. E esse analista disse para ela: Nossa, esse câncer te fez tão bem, porque ela tinha emagrecido, né? Então, veja a gravidade do que é isso socialmente. E isso, quando a gente escuta meninas com transtorno alimentar, né, é muito comum essa fala de: Mas eu não entendo porque você disse que eu estou adoecida, se todas as minhas amigas fazem a mesma coisa. Né? Então, o reconhecimento, não sei agora, né, tinha alguém, um médico aí falando, desculpa, eu te perdi aqui da tela, mas o reconhecimento do transtorno, ele fica impedido e impossibilitado porque ele é permitido, não só permitido, como ele é valorizado socialmente. Fernanda? Olá, boa noite. Não chega a ser uma pergunta, é só uma contribuição. Foi encantadora a fala de vocês três. Eu sou nutricionista, eu atuo na área da nutrição esportiva, junto com endócrinos, psicólogos e fisioterapeutas, também todos nesse nicho, e também atuo na área acadêmica. E uma das disciplinas que eu ministro fala a respeito do REDS, né, que é uma síndrome de deficiência relativa de energia no esporte. Então, até 2014, isso era chamado de tríade da mulher atleta, né, que era muito fácil de se ver porque tinha a amenorreia, tinha um comprometimento de ossos, e essa deficiência de energia podia estar atrelada a algum quadro de anorexia ou não, mas geralmente sim.
E aí alguém falou a respeito dos homens, né? Perguntando a respeito dos homens. E em 2014, o COI muda esse número, essa nomenclatura de tríade para REDS, justamente para abranger outra série de sintomas e também homens, porque tem categorias de esporte que até 70% dos homens podem apresentar essa síndrome e algum tipo de transtorno no comer, né? Então, eu só queria, enfim, trazer isso, que acho que é um tema que me interessa muito. E aí também só uma pequena provocação quando a doutora Ariely falou a respeito, né, do patriarcado olhando o corpo feminino. Eu também acredito que com a perspectiva de acessibilidade a esses análogos de GLP-1, né, as canetas emagrecedoras, eu acho que talvez isso vá se popularizar e, pelo próprio contexto capitalista que a gente vive, o corpo a ser perseguido vai ser aquele corpo muito, muito atletizado, da pessoa que pode se dar o luxo de acordar às 4 da manhã para fazer uma corrida, para treinar, tal. Ela não vai acordar às 4 da manhã porque ela vai pegar ônibus, né? Ela vai ter acesso a esse uso horroroso e indiscriminado de hormônios, que também é uma coisa cara. Então, eu acho que talvez acho que a magreza sempre vai estar em voga, né? Acho que ela nunca saiu de cena, na realidade, mas eu acho que o corpo a ser perseguido daqui a algum tempo talvez seja esse corpo mais atletizado. Obrigada, boa noite. Daniela? Só colocar uma coisinha antes, Claro, claro. por gentileza. Eu acho que tem uma coisa do corpo ciborgue, né? Vai sendo implantado uma série de tecnologias dentro do corpo, né? O corpo vai ficando, me parece que cada vez menos humano e cada vez mais tecnologia. A gente pode pensar o ciborgue, até um óculos de grau, é um instrumento, é uma tecnologia, mas está entrando embaixo, né? Debaixo da pele. Sem dúvida, o padrão estético mudou muito, né? A barriga tanquinho é o que, né, é perseguido hoje por homens e mulheres, né? Acho que tem, assim, dentro de um certo, não que todos achem isso bonito, mas existe mesmo algo que a Fernanda apontou muito bem, que eu acho que é um padrão estético se impondo, né? E que é masculinizado, é um corpo feminino masculinizado. Então a gente não fugiu do mesmo problema que a gente tinha antes. Agora sim, Daniela? Boa noite. Eu acho que pode ser para a doutora Gabriela. Vocês falaram, né, bastante de anorexia e bulimia, né, como os transtornos alimentares ligados à imagem corporal. A minha dúvida é se existem outros transtornos ligados à imagem corporal, como, por exemplo, o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo. Ele, de alguma maneira, ele está ligado também à imagem corporal, porque eu já ouvi que não, né, que ele vem, enfim, que ele tem outras causas, ele tem vem por diferentes caminhos, mas eu fico na dúvida, né, se não tem um fundo também ligado a essa imagem corporal nesse tipo de transtorno. Daniela, nos critérios diagnósticos do DSM, né, que é o Manual de Psiquiatria, a minha resposta para você é não. Então, assim, o TARI, que é o transtorno alimentar restritivo evitativo, ele não está ligado a uma distorção de imagem corporal, como está ligado à bulimia e anorexia, né? Agora, é lógico, como as meninas já falaram algumas vezes aqui, a gente escuta na clínica o caso a caso, né? A gente tem que escutar o que é que está acontecendo com aquele sujeito. Mas o TARI, ele é um grande guarda-chuva, né, das problemáticas alimentares, da infância. Ele é uma nomenclatura que a gente critica bastante, assim, porque ele vem substituir aquilo que no DSM-4 a gente chamava de transtornos da alimentação, né?
E ele vai tentar englobar dentro de uma única categoria guarda-chuva todas as problemáticas alimentares, as dificuldades alimentares da infância, que são, né, aquilo que eu estava tentando mostrar para vocês, como o PDM, por exemplo, que é um outro manual, mas um manual dentro da psicanálise, como ele tenta pensar essas problemáticas. Eu digo que ele a gente critica bastante esse termo, né, do transtorno alimentar restritivo evitativo, porque ele vai se valer de vários elementos para pensar como se fosse um elemento único, né? E a gente sabe na literatura que as dificuldades alimentares elas são muito contempladas, mas a cada vez com uma nomenclatura diferente, o que dificulta muito o estudo. Então, diferente da anorexia e bulimia, que aparecem nos textos sempre marcados como anorexia e bulimia, dificuldade alimentar pode vir TARI, pode vir dificuldade alimentar, pode vir comer restritivo, pode vir um comer seletivo, pode vir uma anorexia infantil. Então, a gente fica um pouco perdido, o que dificulta muito estudos e categorizações e até mesmo protocolos de atendimento. O mais importante é isso, né? Então, quando eu estava trazendo os critérios para vocês do PDM, por exemplo, ele vai lá diferenciar, né? Então, sei lá, uma criança com uma dificuldade sensorial, ele vai dizer, bom, então talvez a gente tenha que pensar, essa criança com dificuldade sensorial, o encaminhamento é primeiro para o pediatra, para nutricionista, para fono, para TO ou para psicóloga, né? Vejam como é complexo o tratamento dessas problemáticas, porque é, primeiro que é multidisciplinar, sempre, né? Se vocês conhecerem algum terapeuta, analista, enfim, que diga que trabalha com isso sozinho no consultório, fujam, né? Essa é uma problemática multidisciplinar, a gente precisa dos pares e dos colegas para trabalhar, é muito complexo. Mas a gente também tem um custo altíssimo, né, no trabalho. Então a gente precisa saber para quem encaminhar. É por isso que a gente precisa saber ler o quadro, para saber qual é o encaminhamento ou por onde começar, né? Não necessariamente é o primeiro agente da cena. Né? Eu preciso saber para quem eu vou mudar. Então, por exemplo, no PDM eles dizem que uma criança com dificuldade sensorial, talvez você precise mandar primeiro para a TO, que vai trabalhar a sensorialidade. Ou você precisa, né? Sim, então a gente precisa saber essas nomenclaturas para a gente até mesmo poder pensar como trabalhar esses quadros. Mais alguma consideração? Mais alguma pergunta? Maurício? Abriu aqui, gente. Bom, aproveitando esses últimos instantes, né, e em cima dessa problemática que você, doutora Gabriela, falou, né, uma problemática multidisciplinar, como é que, na experiência de vocês, se puderem contribuir um pouco com essa ideia da clínica psicanalítica, né, o manejo, né, o que a gente pode pensar em termos de manejo e que, na experiência de vocês, tenham sido interessantes, talvez, de compartilhar aqui com a gente. Então, posso falar um pouquinho? Olha, Maurício, eu trabalhei muito tempo com pessoas que buscavam fazer cirurgia bariátrica, né? Então, eu acho que eu tive uma experiência, assim, de início de formação, de profissão, muito voltada para as pessoas que estavam com questões de obesidade. Algumas tinham quadros de compulsão alimentar, outras não, né? Porque obesidade e compulsão alimentar não são equivalentes. E eu me lembro que, durante esse tempo, escutando, né, esses pacientes, eu comecei a sonhar muito uma espécie de um trabalho onde eu pudesse recriar um espaço para elas poderem reaprender a se alimentar, né? E, de algum modo, eu reencontrei duas colegas, né, que tinham estudado comigo, que é a Ana Davi e a Kika Melém,
e elas estavam já trabalhando essas ideias também de fazer oficinas culinárias com crianças em instituições diversas. E nós nos juntamos e a gente começou enfim, a trabalhar um manejo um pouco diferente, né? Porque, assim, existem coisas na psicanálise que são base, né? Então, a gente trabalha um método, tem a teoria psicanalítica que se revê, que se repensa, temos o método psicanalítico que não é uma variável, né? É, assim, a análise do inconsciente sobre transferência, etc. E temos a técnica psicanalítica, que, né, atualmente a gente usa o divã, mas a gente também tem, por exemplo, grupos, a gente tem uma série de formas de trabalhar. E hoje em dia, também a psicanalista Luciana Sadi tem feito esse trabalho. Cada vez mais a gente pensa na possibilidade de uso de técnicas diversas para o cuidado das problemáticas alimentares. Técnicas que integrem tanto o trabalho psicanalítico, tal qual a gente conhece, né? Com técnicas, às vezes, diversas que estão em desenvolvimento ainda, né? Então, algumas técnicas da própria comportamental, algumas técnicas que a gente ainda está em estudo, mas, por exemplo, na França existe um trabalho com objetos mediadores para situações de grupo, para pacientes, começou com pacientes somatizadores. E tem se mostrado um trabalho muito interessante, o trabalho com a mediação, quando a gente está trabalhando com pacientes que têm dificuldades no processo de simbolização. Então, existem possibilidades de manejo hoje um pouco diferentes do que a gente tinha lá atrás, né? Que às vezes era somente a curatipo, né? O paciente divã, na lista divã e tal. Então, hoje eu trabalho com essas oficinas culinárias, um projeto chamado Cozinha como Experiência, e tem sido muito interessante, né? Como a gente pode intervir muitas vezes numa situação onde você oferece um objeto mediador, que ali no caso das nossas oficinas é a própria comida, né? E o sujeito vai fazer alguma apropriação daquilo que a gente não sabe exatamente qual é, mas de alguma maneira ele está trabalhando aspectos da simbolização, que é o que muitas vezes esse paciente tem dificuldade de trabalhar numa situação onde a gente usa só a palavra, né? Enfim, não sei se eu estou sendo muito clara, mas depois posso te mandar algum material sobre isso, mas é algo que a gente pensa em termos de manejo hoje, essa integração com outros tipos de técnica que não só o uso do divã, por exemplo. Isso que a Arielle está trazendo é super importante. O meu mestrado é uma discussão sobre a técnica psicanalítica no atendimento a pacientes com transtorno alimentar. Então, isso é lá bastante discutido, né? Não trabalho essa dimensão dos grupos, como a Arielle estava trazendo, que o trabalho que ela faz é muito interessante, né? Já participei de oficinas, é um trabalho riquíssimo. E é um trabalho, então, em outro formato do que essa clínica tradicional, mas mesmo a clínica tradicional, quando a gente vai pensando ela para casos de transtorno alimentar, a gente entende que ela precisa de alguns outros elementos que não o arranjo clássico, né? Então, enfim, por exemplo, o não uso do divã, elementos da cultura como mediadores, né? Esse objeto mediador que a Arielle está trazendo, né? A possibilidade de trazer um setting mais lúdico, né, para a cena. A gente vai pensando muito no modelo de atendimento infantil, não do modelo de atendimento de adulto. A gente não faz, a gente fica no face a face, a gente usa o brincar na relação. Então, assim, todas essas questões a gente vai olhando e cuidando, né? Não é um setting clássico. Isso está ancorado dentro de uma perspectiva, né, de que para situações onde há dificuldades de simbolização, que são as sintomatologias contemporâneas por excelência, não só, né, as patologias alimentares, é muito interessante que se reveja a técnica psicanalítica. O Roussillon fala muito isso, René Roussillon, e é em cima disso que a gente desenvolve esse trabalho. Acho que complementando aí as falas ricas aí das colegas, né?
Eu acho que realmente a clínica clássica, né, eu não sei o quanto pode nos ajudar, no sentido de, bem, eu vou colocar então o paciente ali no divã para falar. Me recordo de uma paciente, ela bem na transição da adolescência para o começo da vida adulta, e ela tinha muito pouco, a mãe já tinha falecido, né, de uma questão séria de saúde, a mãe passou a realmente fazer uso de alimentações muito restritas. A gente não pode dizer ali que era uma anorexia, mas teve falência múltipla dos órgãos, né? E acompanhando, né, ela tinha essa questão das restrições específicas a alguns alimentos. Ela comia parmegiana, ela comia frutas, não comia, legumes também não. Enfim, o caso não está tão fresco porque eu já não acompanho mais. E eu me lembro que parecia uma configuração de AT, o atendimento, né, de um acompanhante terapêutico. Quando a gente foi se dando conta, ela foi me falando da alimentação por outras vias, né, e vendo o corpo dela emagrecido, demorou um pouco para ver, porque ela ia muito, com muito moletom, com muita roupa que fazia volume, né? Eu precisei ali em algum momento falar sobre o Proata, o que que ela achava, e se ela queria ver isso comigo ou se ela queria ver isso na própria casa. E, para minha surpresa, ela aceitou ver comigo. Então, você imagina, né, uma posição de um analista tradicional que escuta, que espera, né, aquela associação livre. Eu estava muito mais ativa naquela posição, sobretudo também vendo um tanto do desamparo dela, né? Ela já tinha perdido a mãe um pouco mais de um ano, né? O pai, né, pouco olhava para essas questões, então eu precisei entrar com isso, né? Enfim, foi um caso difícil, no qual ela conseguiu fazer uma adesão à psiquiatra, mas pouco à nutricionista. Então, assim, os limites impostos, né, a nós eram significativos. E então, agradecer a doutora Cláudia, doutora Arielle, doutora Gabriela, e a presença de vocês todos, as contribuições. A gente vai liberar os microfones agora, vocês possam se despedir também. Obrigada a todos. Agradeço a Obrigada. todos Foi pelas Muito obrigado, perguntas, aos Excelente. muito obrigado pelo colegas. excelente Obrigada, muito debate. obrigada. Boa noite. Boa Obrigada. Muito noite, obrigado. muito obrigada. Obrigada, gente.